Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Fique de pé, por gentileza. Louvando e exaltando o nome de Jesus. Motivo de alegria nós estarmos nessa terça-feira na casa do Senhor para adorar, bendizer o seu santo, bendito nome. Quem está feliz, irmão? Amém. Quem está feliz, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Que Deus. bom que você está feliz, eu também estou deveras feliz. Tá? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo número 3. Querido Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Romanos, capítulo 4, versículo número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Vamos ler mais uma vez? Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Amém? Se assente, adorando o nome de Jesus. Abra a sua Bíblia também no livro do Gênesis. Deixa ela aberta no capítulo de número 12. Gênesis, capítulo 12. Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, nós queremos louvar a Deus pelo Hermes, que ele está. Hermes, Deus abençoe. E deu tudo certo. O Hermes, no domingo, sendo meio puto que a filha sofreu um acidente na BR, mas deu tudo certo, né, Hermes? Glória a Deus. Graças a Deus. Louvar a Deus pela sua vida. Deus deu livramento. Deus é Deus ainda que livra e que guarda. Você crê, irmão? Deus é Deus que livra e que guarda. Querendo justificar aqui já a ausência do presbítero Vanderlei na noite de ontem. Ele passou por mais uma cirurgia em sua vista e por isso ele não está aqui conosco. O presbítero do seu Marrocha, a Jase, juntamente com a Laís, foram em São José fazer um exame e chegaram um pouco tarde, cansados da viagem, por isso não estão aqui conosco, já justificando a ausência do Vanderlei e do Luciano Rocha. Lembrar aos irmãos que amanhã, a partir das 8, nós temos aqui o nosso encontro de casais e fazer um convite para você estar aqui juntamente com a sua esposa e vice-versa, você juntamente com o seu esposo, para juntos adorar o nome de Jesus. Toda quarta-feira, Deus tem sido bom conosco aqui na Adolescência e nessa quarta-feira não será diferente. O pastor Erli vai estar ministrando aqui para os casais, para fazer um convite para você, juntamente com a sua esposa, estar aqui conosco. Quem ouve diz amém. Amém. Quinta-feira, operando Deus quem impedirá, nós esperamos você também para juntos adorar ao nome de Jesus. Justificar aqui a ausência também da nossa dirigente do Círculo de Oração, irmã Fátima. Ela tinha uma agenda para ministrar, por isso ela não está aqui conosco também. Os demais irmãos, os irmãos sabem que em meio de semana o trabalho é corrido, mas eu louvo a Deus por você que veio nessa noite. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre fé. Vamos falar sobre Abraão, e nós queremos falar sobre a fé que foi gerada no coração de Abraão. Ora, nós lemos o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 3, onde Paulo está falando sobre justiça, sobre justificação. Ele está falando que Abraão foi justificado por Deus mediante a sua fé, por isso foi lhe atribuído justiça, porque ele creu em Deus. E nós sabemos que dentro do nosso linguajar assembleiano, Abraão é o quê? É o pai
pai da fé. É isso que nós atribuímos no nosso linguajar, no nosso dialeto assembleano e pentecostal. Abraão é o pai da fé. Mas a pergunta é, que fé era essa? Que fé era essa que foi gerada no coração do pai Abraão? Que fé era essa? Ora, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, que está escrito em Romanos capítulo 10 e versículo de número 17. Abraão ouviu a voz de Deus, e quando ele ouviu a voz de Deus, através da voz do Senhor, ele teve bases para a sua fé, confiando em Deus, confiando nas promessas de Deus, e ele direcionou essa palavra ao seu coração, que foi germinando a fé dentro do seu coração, e isso foi que lhe deu direção para toda a sua vida. À medida que Deus falava com Abraão, Abraão ia crescendo em fé. Abraão ia tendo a sua fé germinada ao ponto de ele ter confiança total em Deus. Nessa noite eu quero falar com os irmãos e referir aqui 7 palavras que Deus disse a Abraão, que Deus falou com Abraão, e assim a sua fé foi firmada. 7 palavras que Deus falou a Abraão, e a sua fé foi firmada. Vamos para a primeira, Gênesis capítulo 12, abre a sua Bíblia. Eu tenho que trocar de Bíblia, essa Bíblia aqui, eu deixei aqui na igreja, mas a letra está, cada dia que passa parece que está menor. Eu não sei o que está acontecendo, né? Cada dia que passa está menor, mas eu vou no recurso do celular, que eu consigo aqui aumentar e ampliar a letra, e eu consigo enxergar melhor. Vamos lá? Gênesis capítulo 12, e a partir do capítulo 12 nós vamos trabalhar aqui com 7 vezes que Deus falou com Abraão, para que a sua fé fosse gerada, germinada, ao ponto de ele ter confiança total em Deus. Primeiro, a palavra que Deus liberou para Abraão foi a fé que lhe deu forças para renunciar. Gênesis capítulo 12, o versículo 1, Deus falando a Abraão. O texto começa assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu estou com uma versão aqui Almeida corrigida e atualizada, e ela está nos informando o seguinte, que o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A primeira palavra que Deus liberou sobre a vida até então de Abrão, porque não era Abraão, mas Abrão, foi uma palavra de renúncia. Deus está falando a Abraão o seguinte, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando o Senhor falou a Abraão essa palavra, Abraão teve a sua fé germinada no seu coração, ao ponto de ele renunciar. Ora, Deus simplesmente disse para ele, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve fé para renunciar. Isso aqui está falando de que Deus liberou a primeira palavra para Abraão, dizendo o seguinte, sai da zona de conforto. Sai do conforto da tua casa. Sai do conforto da tua família. Sai do conforto da tua parentela. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Uma certa terça-feira aqui eu simplesmente resumi essa fala de Deus de uma maneira seguinte. Prepara toda a mobília dentro de casa. Prepara tudo que tem dentro de casa. Desmonta os móveis. Prepara a mala, coloca a roupa dentro.
A roupa das crianças, Abraão não tinha filho, né? Mas a roupa das crianças, para você entender. A roupa das crianças, desmonta os móveis, coloca em cima do caminhão e só diz para o motorista, vai. Aonde? Não sei. Só vai. Era simplesmente isso, não sei, só vai. Era a fé que estava sendo gerada dentro do coração de Abraão. Deus disse, sai da tua terra, sai de Ur dos Caldeus, sai da casa do teu pai Terá e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então a primeira palavra das 7 que eu separei aqui, que Deus fala para com Abraão, era uma palavra de renúncia. Renuncia ao conforto da tua casa. Ou melhor dizendo, renuncia o conforto da tua casa. Renuncia o conforto da tua família. Renuncia o conforto da tua parentela. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui para com os irmãos é fé para renunciar. Nós precisamos ter fé no nosso coração para renunciar algumas coisas, para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas querem ter fé, mas ninguém está disposto a renunciar. Muitas pessoas querem ter fé para viver o extraordinário de Deus, viver as promessas de Deus, mas ninguém quer renunciar ao conforto. Não é verdade? Ninguém quer renunciar ao conforto. Aqui Deus está tirando Abraão da zona de conforto. Tudo bem, você sabe que até o meio da viagem ele ainda leva o Terá, o seu pai, ele leva o seu sobrinho Ló. Aí outra coisa que a gente pode ministrar, mas não. Deus, a primeira palavra que Deus fala para Abraão é: sai daí, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A primeira palavra de Deus para Abraão é fé para renunciar. Tem gente que quer viver as promessas de Deus, mas não consegue renunciar aos prazeres momentâneos. Fica difícil de viver a promessa de Deus. Amém, irmão? Você está aí? Amém. Fica difícil de viver as promessas de Deus. Nós queremos viver as promessas de Deus, mas você não quer sair da sua zona de conforto. Aqui, literalmente, irmão Laura, era Deus dizendo para Abraão: Abraão, sai daí dessa zona de conforto, dessa zona de segurança, sai da estabilidade da casa do teu pai, sai da estabilidade do meio da tua família e vai para uma terra que tu não sabe, mas eu vou te mostrar. Isso é fé ou não é, irmãos? É fé, irmãos. Ele renunciou para viver as promessas de Deus. Renuncie os prazeres momentâneos. Renuncie o conforto da sua casa. Renuncie a sua zona de segurança para você viver o extraordinário de Deus. Não é à toa que Abraão foi chamado pai da fé. Para pensar comigo. Ele se despedir da sua família, despedir de toda a sua parentela, sair da sua terra, a Ur dos Caldeus, montar toda a sua mobília e ir para uma terra que ele nem sabia. Só que ele renunciou para viver as promessas de Deus. Amém? Você está aí? Renuncie a algumas coisas para viver a promessa de Deus. Renuncie para viver aquilo que Deus propositou para você viver. Renuncie o conforto, renuncie a zona de segurança, renuncie estar no meio da sua parentela para viver as promessas de Deus. Vai fazer 10 anos que eu e a Sara decidimos sair do meio da nossa parentela. Sair do meio da nossa família. Pensa, a gente estava confortável perto de casa da mãe e do pai. Porque a minha mãe morava numa quadra, a minha sogra morava na quadra de cima. Então a gente estava estabilizado perto de casa. A gente estava perto da família, qualquer coisa mãe, qualquer coisa pai. Aí tem gente que casa e não corta o cordão umbilical. Né? É incrível isso. Mãe, pai, a crise bate, vai mãe e pai. Só que aqui Deus está dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, corta o cordãozinho umbilical, Abraão. Sai do conforto da tua casa e vem viver o extraordinário comigo, e vem viver as promessas comigo. Deus está alertando nós aqui nessa noite para dizer: você precisa ter fé para renunciar.
Você precisa ter fé para renunciar a algumas coisas para você viver as promessas de Deus. Você está aí? Você precisa renunciar a algumas coisas para viver a promessa de Deus. Você pensa que eu queria, irmãos, olha para cá. Você pensa que eu queria sair do conforto da minha casa? Você pensa que eu queria sair do conforto da minha família? Você pensa que eu queria sair da zona de segurança familiar? Não queria. Só que a promessa de Deus, o extraordinário de Deus, a chamada de Deus, que nos vocaciona para viver as promessas dele. E o alerta de Deus para nós aqui nessa noite, eu tenho mais 6 pontos. Vai dar tempo. O alerta de Deus para nós aqui nessa noite é: você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer ver as promessas de Deus? Renuncie a algumas coisas para você viver a promessa de Deus. Amém? Renuncie a algumas coisas para viver a promessa de Deus. Deus simplesmente disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E você vai ver as promessas se concretizar. Segunda palavra que Deus lançou para a vida de Abraão: primeiro é sair da terra, é renunciar ao conforto da sua casa. Segundo, Deus vai falar para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Versículo 2. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E tu se uma bênção. Em outras traduções está o seguinte: se tu uma bênção. Aí que está o X da questão. Se tu uma bênção, Abraão. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu abençoar-te-ei. Mas tem uma coisa: se tu uma bênção. Você está aí, irmão? Se tu uma bênção. A segunda palavra que Deus manda para Abraão, que Deus direciona para Abraão, era para mudança de caráter. Amém. Mudança de personalidade. E isso Deus estava moldando na vida de Abraão. O recado de Deus para Abraão é o seguinte: você terá o seu nome engrandecido. Farei de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, mas tu tem que ser uma bênção. Isso está falando da palavra que Deus libera para Abraão, que Abraão precisava ter o seu caráter moldado por Deus. Ele precisava ter a sua personalidade moldada por Deus. Porque você vai ver que versículos mais para frente, quando vem um período de fome, Abraão vai descer para onde? Para o Egito. Descendo para o Egito, ele vai cometer um erro. Ele vai dizer que Sarai é a sua irmã. Quase que ele perde a esposa, irmão. Porque ele mentiu. Logo depois, versículos ou capítulos mais para frente, Abraão, quando desce a terra de Gerar, novamente ele vai mentir que Sarai era sua irmã. E Deus está dizendo: Abraão, eu vou te abençoar. Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te fazer um homem abençoado. Mas tu precisa ser uma bênção. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, pare de mentir, rapaz. Amém, irmãos? Você está aí? Para de mentir, rapaz. Você vai ser uma bênção, mas você precisa deixar que o seu caráter seja modificado através da palavra que eu estou lançando sobre você. Isso é condicional, Zé. Deus já disse: ó, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, farei de ti uma grande nação. Só que tem uma questão: seja uma bênção. Isso é condicional. A bênção virá se você ser uma bênção. Eu engrandecerei o teu nome. Isso aqui não está falando de status, de fama. Claro que Abraão foi conhecido e é conhecido até hoje. Mas liberando aqui para você entender isso. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei. Só que é condicional.
A bênção de Deus está condicionada a você ser uma bênção. Você está aí? A bênção de Deus está condicionada a você ser uma bênção. Bênção onde? Onde você estiver. Ser bênção aqui é fácil. Ser bênção aqui, qualquer não é. Carrega uma Bíblia debaixo do braço, vestidura de crente, jeito de crente, fala de crente, dá até para de show, varão. É crente. Só que agora eu quero ver ser crente em outros lugares. Por isso que eu digo, crente até o diabo é. E ele crê e estremece. Amém, irmão? Você está aí? Amém. Só que Deus está dizendo para Abraão, você será uma bênção. Mas tu também tem que ser uma bênção, tá? Isso é condicional. O Senhor ele vai definir para Abraão que ele possa ser moldado por ele. Para que o caráter de Abraão simplesmente seja esse, uma bênção. Será que alguém olha para você e diz, fulano é uma bênção? Hein? Será que alguém olha para você e diz, ele é uma bênção? Ah, fulano, ele é uma bênção. Então é condicional. Você quer ser abençoado por Deus? Seja uma bênção. Por isso que nós precisamos deixar que o Espírito de Deus molde em nós e modifique o nosso caráter. Aleluia. Porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Isso está falando de ter um caráter modificado pela pessoa bendita de Cristo Jesus. E nós precisamos alcançar e chegar pela unidade da fé ao conhecimento do Filho de Deus que é Cristo, a estatura de varão perfeito, que está em Efésios capítulo 4 e versículo 13. Perfeição aqui é em todas as áreas. Perfeição aqui é em todos os estágios. Varão perfeito está falando de perfeição total e em todos os lugares e ambientes. Você quer ser abençoado? Seja tu uma bênção. A palavra que Deus liberou para Abraão, das 7 que eu separei, a segunda é: eu vou te abençoar, eu vou agradecer o teu nome, eu farei de ti uma grande nação, mas tu tem que ser uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Você precisa ter fé. E a fé gerando no seu coração para que você seja uma bênção. Está falando de mudança de caráter. Isso está falando de mudança de personalidade. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Primeira palavra que Deus lançou para Abraão. Fé para renunciar. Sai da tua terra. Sai da tua família. Sai da tua parentela. Segundo, palavra que Deus liberou para Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou agradecer o teu nome. Serás uma bênção, mas tu precisa ser uma bênção também. Está falando do caráter de Abraão. Terceiro, a terceira palavra que Deus vai lançar das 7 sobre a vida de Abraão está no versículo número 3. No versículo número 3, Deus vai dizer o seguinte: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A terceira palavra que Deus lança sobre a vida de Abraão e que vai estabelecer a sua fé, a ter uma confiança total em Deus, é a fé que foi gerada para receber a promessa de Deus. Deus está falando: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A terceira palavra que Deus lança para Abraão é: você já renunciou à tua terra, você já renunciou à sua parentela, você já saiu da sua zona de conforto e de segurança, você já deixou que o seu caráter seja modificado através da palavra.
Só que agora a terceira palavra que Deus está lançando sobre Abraão é: agora você vai passar a viver as promessas de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor promete a Abraão que ele teria filhos. Aleluia. E que teria uma família abençoada. E isso está condicional a mim e a você também aqui nessa noite. A palavra que Deus está lançando sobre Abraão, eu lanço sobre você também. Em ti serão benditas todas as famílias. Amém. O interessante é que Deus coloca isso no plural, famílias. Porque a promessa de Deus não está estabelecida somente para a família patriarcal de Abraão, não. Isso está para todas as famílias da terra. Isso é extraordinário. A bênção não está sobre Abraão. A bênção não está somente sobre Abraão, Isaac e Jacó. Mas a bênção que Deus lança e a promessa que Deus lança sobre Abraão aqui é: a todas as famílias da terra, a tua família será uma bênção, e através da sua família, e simplesmente Deus está falando isso, a tua família vai ser uma bênção, por a sua família ser uma bênção, as outras famílias também serão uma bênção por causa da tua família. Amém. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus, mas eu vou repetir para você da glória a Deus, tá? Porque a sua família é uma bênção, e através da sua família as outras famílias também serão uma bênção. Não está condicionada somente à casa de Abraão, mas está condicionada a todas as famílias da terra. Ou seja, se a tua família é uma bênção, é por causa da palavra lançada sobre o pai da fé chamado Abraão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus lança a promessa sobre Abraão, de que a sua família seria uma bênção, e não somente a sua família, mas todas as famílias da terra. Essa é a terceira palavra que Deus lança sobre Abraão, que vai firmando a sua fé em Deus. Ele já teve fé para renunciar e sair da sua terra. Ele já teve fé para deixar que Deus molde e lapide o seu caráter e a sua personalidade. Agora ele tem fé para que não somente a sua família seja uma bênção, mas através da sua família as outras famílias sejam uma bênção também. Eu sinto Deus aqui, irmão. Não sei se você sente, mas eu sinto Deus aqui. E eu tenho uma palavra para liberar para você aqui nessa noite. A tua família é uma bênção. Aleluia. Tem gente que não levantou a mão, mas eu vou falar para você levantar a mão, por favor. A tua família é uma bênção. E por a sua família ser uma bênção, a família do teu vizinho também vai ser uma bênção. A família da tua vizinha também será uma bênção. Aonde a tua família chegar, a vizinhança será uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Só que é condicional. Volto a dizer, é condicional. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. Mas tem que ser uma bênção. Não adianta, a minha família vai ser uma bênção, só para mim. Desculpa a expressão da palavra. O vizinho que está frito em pouca banha, como dizem. Não, meu irmão. Isso é condicional. Eu vou te abençoar se tu for uma bênção. Isso é condicional. Seja vivo, irmão. Eu sei que aqui não tem. Seja vivo. Crente que não se dá com o vizinho. Que evangelho é esse que nós vivemos? Crente que não se dá com a vizinha. Aquela tribo lá. Calma, irmão, ora por ela. Faça a diferença. A bênção de Deus para Abraão aqui está condicionada. Amém. Tu tem que ser uma bênção. Se tu for uma bênção, tua casa é uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Se tu for uma bênção, tua casa é uma bênção. Tua casa sendo uma bênção é um espelho para quem está à sua volta. Glória a Deus. Aí sabe, eu sei que está sendo filmado, mas sabe aquele vizinho, eu sei que aqui não tem, mas aquele vizinho incrédulo, atribulado, quando vê que você é uma bênção dentro de casa,
Os seus filhos também são uma bênção. O vizinho vai dizer, meu Deus, como eu queria que a minha casa fosse assim também. É um espelho, irmão. Isso é condicional. Se tu for uma bênção, a tua família será uma bênção. E a tua família será uma bênção. É um espelho para quem está à sua volta. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então seja uma bênção. Amém. Então a fé no coração de Abraão foi germinada, foi alicerçada, porque ele teve fé para renunciar e sair do meio da sua casa. Ele teve fé para deixar que Deus molde o seu caráter, mude a sua personalidade, condicionada a ele ser uma bênção em todas as etapas da sua vida e da sua trajetória. Terceiro, a partir desse momento, Deus liberou uma palavra sobre ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua família vai ser uma bênção, Abraão, e tu também vai abençoar as famílias de toda a terra. Aleluia. Eu até grifei uma frase aqui que eu separei para dizer para você aqui nessa noite: receba a promessa do Senhor. Isso é para você dar glória a Deus, tá? Receba a promessa do Senhor. Amém. E abençoe todas as famílias também. Amém. Receba a promessa do Senhor de a sua família ser uma bênção. Mas abençoe as outras famílias também. Amém, irmãos? Amém. Vamos seguir? A quarta palavra que Deus vai mostrar para Abraão está lá em Gênesis capítulo 15. Lá no capítulo 15, versículo de número 5. Eu acho lindo isso aqui. Deus vai dizer para Abraão, e o texto está dizendo: então levou-o para fora e disse: olha agora, para o céu, quantas estrelas, se as podes contar? E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. Aleluia. Deus liberou uma palavra para Abraão, o seguinte, e eu grifei aqui: sonhe, Abraão. Aleluia. Sonha, Abraão. Deus tirou Abraão da tenda e disse: conta as estrelas, Abraão. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sonhe. Deus vai conduzir Abraão para o lado de fora e manda Abraão contar as estrelas. Se você pode, Abraão, conta as estrelas. Aleluia. Eu fico imaginando Abraão contando. Para de misticismo, tá, irmão? Para de misticismo. Quando eu era pequeno, minha avó dizia: não aponta o dedo para esse dedo porque vai nascer verruga, lembra? Para de misticismo, para com isso, irmão. Tá? Mas olha para cá. O Deus chamou Abraão dizendo: sai da tua tenda, vem para o lado de fora e começa a contar. Tu acha que Abraão contou como? Com os olhos? Não, contou se apontando. Pode contar, Abraão? Não consegui contar. Assim será a tua descendência. Amém. Assim será a tua descendência. Aleluia. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, sonhe, sonhe, porque a promessa de Deus está estabelecida sobre a sua vida, Abraão. Sonhe à vontade, Abraão. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Você sabia que os sonhos é aquilo que dá dinamismo para a nossa fé? Você sabia disso? Que os sonhos que dão dinamismo para a nossa fé. Eu tenho sonho. Não é pecado você sonhar. Já diz um certo cantor: sonhar não é pecado, não. Esse cantor é Daniel Samuel, tá? Sonhar não é pecado, não. É o futuro de quem tem visão, diz a letra da canção. Amém. E Deus está dando permissão agora para Abraão sonhar. Deus está dando permissão para Abraão sonhar. E isso dá dinamismo, isso dá empolgação para a nossa fé. Sabe, a nossa mente é algo incrível. Nós sonhamos acordado. Você já percebeu? A gente sonha acordado. E é isso que dá dinâmica à nossa fé.
Você nem foi agranhado por aquela bênção que você tanto ora, mas você já mentaliza na sua mente e sonha acordado. Como será quando você receberá essa bênção? Você já viu? A nossa mente é incrível. Você está orando e clamando por algo que na sua visão é impossível. Mas como os sonhos dão dinamismo, dão dinâmica para a nossa fé, você já começa a imaginar e desenhar e arquitetar quando você estiver de posse daquela bênção. Um exemplo. Eu tenho orado para que Deus... Um exemplo, tá? Eu tenho orado para que Deus me dê uma casa. Um exemplo. Você tem orado para que Deus te dê uma casa. Só que as condições são desfavoráveis. Só que como a nossa mente é algo incrível, e sonhar é que dá dinâmica para a nossa fé, você começa a sonhar. Você começa a modelar dentro da sua mente a divisão das paredes, o quarto, onde vai ser os quartos. Né? Você vai ter loft, você vai ter closet. Né? Coisa chique, tá, irmão? Você começa a sonhar. Se vai ter suíte, se não vai ter suíte, quantos banheiros vai ter, né? Se vai ter uma edícula, você está sonhando. E isso vai dando dinâmica para a sua fé, ao ponto de você insistir e continuar na prática de orar por aquilo que você não alcançou. Deus está aí, irmão, se você não dá glória a Deus, a minha frase, tá? Você já gravou, né? Se você não dá glória a Deus, eu te acho muito estranho, mas vai para cá. Deus está dizendo para Abraão, sai da tua tenda. Começa a contar as estrelas, Abraão. Ele começa a contar. Abraão não tinha gerado Isaac ainda. Começa a contar. Abraão já está numa idade avançada. E Deus está dizendo para Abraão, sonha à vontade, porque eu vou te dar um filho e eu vou te dar uma descendência que você não pode nem contar. Isso é Deus dando direito para Abraão sonhar. Sonha à vontade, Abraão. Oh, glória. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Sai para você dar glória a Deus, irmão. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 7, nós não andamos por vista, oh glória, mas nós andamos por fé, aleluia. E Deus está dizendo para Abraão, Abraão, sonhe, porque eu vou te abençoar. Aleluia. Sonhe, irmão, sonhe. Por aquilo que você tem tanto orado, sonhe. Deus está te dando o direito de sonhar. Glória a Deus. Sonhe, irmão. Eu vou profetizar sobre a sua vida aqui. Eu espero que você receba essa palavra profética sobre a sua existência. Imagine você recebendo aquele milagre que tanto você clama. Deus está te dando o direito de você sonhar, e isso dá dinâmica para a sua fé. Sonhe o seu filho entrando por aquela porta e aceitando a Cristo como Salvador, oh glória. Sonhe o teu filho que está desgarrado, ou garrado, melhor dizendo, nos vícios, e Deus libertando o seu filho. Sonhe, isso dá dinâmica para a sua fé. É Deus dizendo para Abraão, conte as estrelas, Abraão, porque eu vou realizar na sua vida, e eu faço das palavras de Deus para Abraão, para a sua vida também. Conte as estrelas, porque Deus vai realizar sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Continue sonhando que Deus vai realizar sobre a sua vida. Oh, glória. Que hora é, meu filho? Vou falar só mais um. Tinha mais 3, mas eu vou falar mais um. Das 7 palavras que Deus lançou sobre a vida de Abraão que firmaram a sua fé. Primeiro, ele teve fé para renunciar, porque Deus disse para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Segundo, Deus disse para ele que ele deveria deixar que Deus mudasse o seu caráter. Ser uma bênção. Eu vou te abençoar, mas é condicional. Você precisa ser uma bênção. Terceiro, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Você vai receber e vai sair de posse dessa promessa. Quarto,
conta as estrelas, Abraão. Eu estou te dando o direito de sonhar. Aleluia. Eu tinha mais 3 pontos, eu vou falar o último, para nós encerrar. Gênesis capítulo 22, versículo 2, tão conhecido dos irmãos. A 7ª palavra que Deus lançou sobre a vida de Abraão. Gênesis capítulo 22, e versículo de número 2. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem ames, vai à terra de Moriá, oferece-o a minha holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Toma o teu filho, teu único filho. A 7ª palavra que eu separei, e a última, as outras deixo para outro dia, que Deus liberou sobre a vida de Abraão é: Abraão, entrega tudo. Aleluia. Glória a Deus. Abraão, Jesus. Aleluia. entrega tudo, Abraão. Oh, glória. Deus. Abraão mesmo, ele poderia abnegar-se de pegar o seu único filho. Abraão poderia dizer não para Deus, porque a palavra que Deus lançou para ele é que ele teria de ter um filho. Por mais que Sarai quis acelerar o processo, e ele teve a Ismael com Agar, mas o filho da promessa era Isaque. Abraão poderia ter dito para Deus: não, Deus, o filho da promessa tu me deu. Aquilo que eu tanto sonhava, tu me entregou. Agora Deus está pedindo para Abraão: Abraão, entrega. A etimologia da palavra Isaque é sorriso ou alegria. Você parou para pensar, hein? Aquilo que trouxe alegria para Abraão, sorriso, etimologicamente falando. Agora Deus está dizendo: entrega teu filho, o teu único filho. Deus, maravilhoso. Até aqui Abraão já tinha sonhado com esse menino. Até aqui Abraão já tinha sonhado e mentalizado. Lembra que eu falei com os irmãos? Que os sonhos dão dinâmica para a nossa fé. Abraão já tinha sonhado com o menino nos braços, Sarai com o menino no colo. Eu acho interessante porque a bênção que Deus deu sobre a vida de Abraão não ficou restrita somente para Isaque, filho da promessa, ficou para Ismael também. O povo árabe é descendente de Ismael, são os ismaelitas, é uma grande nação. É a promessa que Deus lançou sobre Abraão. Então aquilo que Deus prometeu, ele cumpre na risca, irmão. Será para você dar glória a Deus. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpre na risca. Só que agora, Abraão mentalizou, Abraão sonhou, Abraão visualizou essa promessa sendo cumprida sobre a vida dele. Só que agora Deus está pedindo para Abraão, para ele entregar seu único filho. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você não dá glória a Deus, irmão. Abraão, eu vou simplificar para você entender. Eu te tirei do meio da terra do teu pai. Eu sinto graça para falar isso aqui. Aleluia. Eu te arranquei do meio da terra e da casa do teu pai. Eu te mostrei a terra para onde tu ia. Oh, Jesus. O teu caráter foi modificado. Eu te dei a permissão de você sonhar com essa promessa. Eu realizei essa promessa sobre a sua vida. Aleluia. Só que agora eu estou pedindo para ti, Abraão, entrega tudo. Se eu fosse Abraão, eu ia dizer não. Negativo. Tanto que eu sonhei de estar com Isaque nos meus braços. Agora Deus está pedindo Isaque. Só que as palavras que Deus lançou sobre a vida de Abraão lhe deram firmeza sobre a sua fé. Deus pediu, Abraão disse: está aqui, Deus.
Porque Abraão subiu um monte, crendo que Deus enviaria a providência. Aleluia. Glória. Abraão subiu um monte, mesmo o menino indagando, pai, eu estou vendo o cutelo, né? Eu estou vendo todos os utensílios para o holocausto, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Deus pediu para Abraão entregar tudo. E Deus pede para nós nessa noite, entrega tudo. Amém. Entrega tudo. Glória a Deus. Abraão preparou o holocausto, amarrou Isaac. Ele ia de fato, irmão, esquartejar o Isaac. Está sendo gravado isso, misericórdia. Quem está na live vai pensar que nós somos tudo doidos. Mas olha para cá, irmão. Abraão ia esquartejar o Isaac, amarrou ele no holocausto, amarrou as quatro pontas, Aleluia. afiou o cutelo, ó, o Isaac amarrado. Levantou o cutelo, vai sacrificar. Abraão. Aleluia. Eu vou conjecturar, eu vou simplificar para você entender, não faça isso. Eis aí o cordeiro, Abraão, o glória. A entrega de Abraão, porque Abraão entregou tudo para Deus. E Deus nos convoca nessa noite a entregar tudo para Ele. A entregar tudo para Ele. Glória. Porque o escritor dos Hebreus já dizia em Hebreus capítulo 12, versículo 2: Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Glória. Fique de pé, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Abraão entregou tudo. E nós também devemos entregar tudo. O que eu quero falar para você nessa noite é: Deus já te tirou do meio da tua parentela, já te arrancou com mão forte de onde você estava, em Cristo Jesus. Aleluia. E Deus pede para nós nessa noite: entrega tudo. Amém. Glória a Deus. Entrega tudo. Você vai cansar de ouvir eu falar isso. Sempre que você entrar aqui, dentro desse ambiente, esse ambiente é profético demais. Esse ambiente é sobrenatural demais. E o que Deus quer de nós? Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega o seu melhor, glória a Deus. Entrega o seu melhor, aleluia. Entrega o seu levantar de mãos. Entregue as suas lágrimas. Entregue-se por inteiro. Amém. É o que Deus quer de nós. Amém. Eu sinto graça de Deus por Glória a você. Deus. Aleluia. Agamastou calavrácia camanduramácia. Eu sinto graça de Deus para dizer isso aqui para alguém que me ouve aqui nessa noite. Da cavaldura vácia, calabradarácia. Eu já te arranquei de lugares que você não deve voltar nunca mais. Meu Deus. Aleluia. Calabradácia. Hoje o que impede de você se entregar por inteiro. Calabradarácia. Oribidarabaiaçaia. Eu sinto graça de Deus aqui para dizer isso aqui. Aramandurabaiaçaia, calabradarácia. Olha quem tu era e hoje quem tu és. Hein? Olha quem eu era e hoje quem eu sou. E por que nós não se entregar por inteiro? A palavra que ecoa no meu coração, eu quero partilhar com vocês é: entrega, entrega, entrega-se por inteiro. Aleluia. Oh, aleluia. Quem
Deus aí, irmão, dá glória a Deus com gosto. Levante a sua mão e exalte ao nome de Jesus. Uramagandarácia, calavradácia, glória. Eu sinto uma graça de Deus aqui, irmão. Não sei se você sente, mas uma graça de Deus aqui nessa noite. Oh glória a Deus. Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Oh Pai, nós nos prostramos diante dos teus pés, nós nos prostramos diante da tua majestade, nós nos prostramos diante da tua glória, nós nos prostramos diante de ti, ó Pai. Ó Jesus, nós nos entregamos por inteiro a ti. Nós nos entregamos de corpo, alma e espírito para ti, Senhor. O Senhor já nos arrancou da onde nós estávamos, num lugar que era terrível. Firmou os nossos pés na rocha, nos deu um banho de sangue, nos regenerou, nos santificou. Por isso nós nos entregamos por inteiro a ti. Tudo nós entregamos a ti. As minhas mãos, os meus lábios, as minhas lágrimas, a minha voz eu entrego a ti. Ó amado da minha alma, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.